Irmãos, ontem, só alguns que não estiveram aqui, queria relembrar a mensagem de ontem. Ontem eu trouxe ao nosso coração sobre a importância do ID. O fazer discípulos, ele, que é um verbo, é possível esse fazer discípulos quando nós entendemos que para fazer discípulo precisa haver um movimento intencional até aqueles que não conhecem a Jesus. Precisamos ser intencionais no nosso dia, nas nossas estratégias da vida, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, onde a gente estiver, que a gente se busque estratégias como missionários do Senhor, para que nós possamos então chegar a essas pessoas e relacionar com elas e apresentá-las a beleza do Evangelho de Jesus, a grande notícia da salvação. Hoje eu queria trazer uma palavra que Paulo traz ao seu amigo, ao seu amado irmão Timóteo, e aqui nós temos uma linda carta. E o interessante, antes de eu ler o texto, irmãos, ao olhar para a vida de Paulo, a gente olha um coração de um homem que se converteu. Nós conhecemos a história, a conversão de Saulo. Ele se apaixona por Jesus, ele começa o seu ministério, ele vai para os árabes e ele começa a se preparar. Deus começa a preparar o coração desse homem, e ele ali agora é chamado, por Barnabé, para que ele possa fazer uma primeira viagem missionária, pregar o Evangelho. E ali nós vemos o ministério de Paulo começando de certa forma, e ele ali sendo usado por Deus. Vemos então que Paulo ele começa a fazer tantas coisas boas, tantas coisas maravilhosas no ministério, mas tudo que Paulo está fazendo é olhando para Jesus, seguindo Jesus, é o foco, é a ideia dessa conferência: seguir, siga-me. Jesus está me chamando você para seguir a Ele. E Paulo, ele tem esse ardor no seu coração. Paulo, ele é esse homem que foi chamado para pregar o Evangelho aos gentios, e ele, o tempo inteiro, ele se vê corajoso, não por ele mesmo, mas por causa da mensagem que ele carrega, e por causa do dom e da graça que Deus concedeu a ele. E quando agora Paulo, ao escrever essa carta, irmãos, Paulo ele está nos seus últimos dias, ele está nas suas últimas semanas, e ele sabe que o seu fim está próximo. Se a primeira carta Paulo escreve numa prisão domiciliar, na primeira carta ao Timóteo, na segunda carta passa-se alguns anos, e entre a primeira e a segunda carta a gente vê que Paulo ele se encontrou com Timóteo. E agora essa carta é uma carta do coração de Paulo para esse amado Timóteo. E quando ele escreve essa carta, nos primeiros versículos a gente vê algo de um homem maduro, um homem que já experimentou tanto do ministério, o homem que já viu tanta coisa em Deus, o homem que, de fato, a gente pode olhar para a vida dele, e ele viu pessoas de tantas raças, tribos, se convertendo a Jesus. Ele pôde estar na prisão, ali, experimentando de tanta graça de Deus. E agora Paulo está escrevendo uma carta, pensa, e eu quero que você traga a ideia. Um homem experimentado no ministério, um homem experimentado no Evangelho, um homem que desfrutou da bondade, da graça de Deus em meio a tantas tormentas, um homem que muitas vezes passou por processos de solidão, um homem que em alguns momentos encontrou tantos desafios, mas agora está preso em Roma, entendendo que de fato está chegando os últimos dias. E é um homem maduro na fé, um pastor, um grande evangelista, vamos dizer, e agora ele está escrevendo uma carta para um grande amigo, alguém que ele discipulou com tanta graça, e a carta de um homem maduro na fé para um jovem no ministério. A carta de alguém que experimentou de tantas coisas na vida, da bondade de Deus, do cuidado de Deus. Esse homem está escrevendo uma carta para um jovem que está no meio dos desafios da vida, no meio
das turbulências, no meio dos conflitos no seu coração. E Paulo, alguém que chegou no fim da vida. Capítulos depois aqui a gente vai ver as últimas palavras dele: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E esse homem está dizendo algumas palavras para jovens. E aqui nesse capítulo, nesse versículo 3, a gente lê aqui essas palavras que Paulo vai dizer para Timóteo. E ele vai dizer: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações, Timóteo. Lembro-me das suas lágrimas, e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Irmãos, nós temos aqui essa carta, e o cenário, o contexto é de Timóteo, é um contexto de um jovem, e Paulo, nós não temos relatos a respeito de quais eram os conflitos, quais eram os desafios que Paulo estava vivendo, no sentido no coração. Sabemos as circunstâncias, mas quais eram os dilemas? Mas uma coisa, Paulo, como um homem que está no fim dos seus dias, no fim da sua caminhada, no fim do seu ministério, ele lembra sobre esse homem, ele lembra sobre esse filho na fé, ele lembra sobre esse jovem que ele deixou na cidade de Éfeso com o intuito de pastorear uma igreja, com o intuito de liderar um rebanho, com o intuito de pregar o evangelho e fazer discípulos naquela região. E Paulo aqui está lembrando desse rapaz, e ao lembrar desse homem, ao lembrar desse grande amigo, nós temos aqui Paulo dizendo: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como servir os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você. Nós temos aqui um homem maduro na fé, experimentado na obra de Deus, trazendo para esse jovem Timóteo, dizendo: ei, Timóteo, você não está sozinho na caminhada. Você não está sozinho. Você está passando por grandes desafios, mas não esqueça, eu estou lembrando de você. Você é alguém que pode entender muitas vezes que na caminhada você pode se sentir solitário, no ministério de pregar o evangelho, no ministério da igreja local, no ministério de se sentir, de estar na sociedade em volta, com a responsabilidade de pregar o evangelho. Você pode muitas vezes se ver angustiado, com medo, desanimado, frustrado talvez, mas saiba, você não está sozinho. Irmãos, e trazendo essa palavra para nossas vidas, isso é a beleza que eu vejo, a beleza da igreja na vida de todos nós. A beleza da igreja e a beleza de dizer para mim e para você todos os dias, o mundo em que nós estamos inseridos: ei, você não está sozinho. É o pastor da igreja que sempre está nos ligando, nos mandando uma mensagem, ou nos chamando para um canto para trazer para nós uma lembrança: ei, saiba quem você é. Não esqueça dos valores, não esqueça que você tem um chamado. Porque muitas vezes na nossa juventude, esquecemos de quem nós somos em Jesus. E o papel de um pastor é reproduzir as palavras de Jesus para o coração dos irmãos. E dentro dos dilemas que Timóteo estava vivendo, irmãos, para que Paulo pudesse trazer uma palavra muito pesada, como ele vai dizer, sobre covardia, que está ligado a um medo, Paulo estava querendo encorajar um irmão. E eu queria lembrar, eu queria trazer para mim e para você alguns desafios que a gente está vivendo
nos dias de hoje. Se nessa época os desafios de Timóteo eram o desafio de pastorear uma igreja que muitos irmãos daquela igreja não estavam gostando do seu pastoreio. Agora pensa, você lidar com uma igreja que muitos irmãos são contra a maneira como você pastoreia. Mas outro ponto, imagina você estar numa cidade que não é a sua cidade natal, aonde você não está com seus amigos e a sua família presente. E nesse lugar, a gente encontra o desafio de um jovem que, alguns anos antes também, estava sendo confrontado pelos irmãos da igreja por ele ser um jovem. Você é muito jovem. Quem você acha que você é para poder nos pastorear? E Timóteo é um homem de Deus que começa agora a ser perseguido pelos irmãos da igreja, alguns irmãos da igreja que estavam contra o seu ministério, que talvez esses irmãos poderiam criar expectativa para um outro pastor, para um outro, podia ser o outro, podia ser Paulo. Agora, o que está aqui é um jovem. O que está aqui é alguém que não tem a mesma graça, capacidade que esse outro irmão tem. Mas esse Timóteo também está lidando com a perseguição externa, e não apenas dentro, mas a perseguição externa no que diz respeito ao Império Romano. E o Império Romano está agora buscando perseguir pessoas que estão clamando, pregando Jesus Cristo. E esse é o dilema de Timóteo. Um jovem numa cidade pagã, onde tem vários desafios, aonde as pessoas estão adorando vários deuses. Ele está sendo perseguido, tanto dentro, mas também fora da igreja. E dentro de todas essas circunstâncias que estavam rodeando a vida de Paulo, de Timóteo, talvez ele olha para dentro do coração dele e ele fala: Senhor, eu não dou conta. Eu não consigo. Talvez ao olhar para as circunstâncias, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? O Senhor me chamou para pregar o Evangelho. Paulo me preparou para estar aqui. O Senhor tem guardado a minha vida, o Senhor me confiou uma responsabilidade, Senhor. Mas olhando para todas as circunstâncias que eu estou enfrentando, eu olho para minhas capacidades e, sendo muito sincero, eu acho que eu não consigo. A igreja está me chamando para que eu possa exercer um ministério na igreja local. A igreja está me chamando, eu participo dos cultos da igreja, eu oro, eu clamo a Jesus, eu estou frequentando os cultos, eu estou conversando com o meu pastor, e o meu pastor está me chamando para que eu possa exercer o ministério, para que eu possa pregar, fazer discípulos, para que eu possa ser um instrumento de Deus. Mas quando eu olho para dentro de mim, eu não vejo capacidade. Eu tenho medo. Eu tenho insegurança sobre: será que de fato eu vou dar conta de fazer essas coisas? Será que de fato eu vou conseguir ter sucesso? Porque a sociedade em que eu estou inserida nesse momento, ele me cobra também a performance. Ele me cobra tantas coisas. Então existem pressões externas, mas também existem pressões internas dentro de mim, que me cobram para que eu possa dar o meu melhor. Mas será que é suficiente? E se esses eram os dilemas de Timóteo, da perseguição externa, da perseguição interna, dos dilemas do coração dele, em muitas vezes em fraquejar, em não reconhecer a graça de Deus sobre a vida dele, nós também temos dilemas talvez um pouco parecidos nos dias de hoje. Estamos numa sociedade pós-moderna, é assim nós chamamos. Sociólogos chamam de pós-modernidade. E nessa pós-modernidade, irmãos, nós temos alguns dilemas, alguns desafios que os jovens estão enfrentando nos dias de hoje. E isso não tem a ver só com o mundo, mas isso tem a ver com a igreja, com cada um de nós. E nós estamos inseridos numa cidade pagã,
Nós estamos inseridos numa cultura onde todos os seus valores, onde tudo que é pregado na cidade vai de contra aquilo que nós estamos ouvindo sobre quem Jesus é. Então nós estamos numa guerra o tempo inteiro. E trazendo para essa pós-modernidade, quais são? O que está sendo um grande desafio no nosso contexto de hoje, irmãos? E eu queria primeiramente trabalhar 3. E esse primeiro grande desafio que nós estamos enfrentando na pós-modernidade é a pluralização. É um mundo plural. E essa pluralidade, irmãos, que nós enfrentamos, o mundo plural é um mundo onde você, principalmente jovem, nasceu num contexto de mundo que tem um tanto de pessoas seguindo religiões totalmente diferentes. Hoje nós temos um tanto de ideologias diferentes. E hoje, se você está numa escola, numa faculdade, você tem pessoas que estão pensando totalmente diferente o mesmo assunto. Se você falar sobre casamento numa faculdade, cada jovem vai responder o que é casamento de jeitos totalmente diferentes, de valores totalmente diferentes. Nós estamos dando um outro exemplo mais simples. Imagina você ir num shopping center e você para numa praça de alimentação com a sua família. O mundo plural é esse mundo onde você para numa praça de alimentação e você pode ter um tanto de opções de escolhas para você comer. Ah, não, eu não quero comida chinesa. Eu quero uma comida árabe. Ah, não, eu não quero comer uma comida árabe. E eu, quando eu vou com a minha esposa num shopping center, numa praça de alimentação, ela sempre vai no macarrão, no espoleto. E eu talvez sempre vou no McDonald's. E enquanto eu estou comendo uma comida americana, ela está comendo uma comida italiana. E isso é o mundo plural, essa diversidade de escolhas. Nós temos talvez pessoas aqui, pelo fato da informação que chega até nós, pessoas com gostos musicais totalmente diferentes. E se um gosta de samba, o outro gosta de MPB, o outro gosta de rock, o outro gosta de rap, o outro gosta de reggae. O mundo plural. E isso é uma sociedade que nós estamos inseridos, e existe essa pluralidade, mas também dentro da igreja. E dentro da igreja, hoje nós temos denominações diferentes. Hoje nós temos igrejas com perfis totalmente diferentes. Com teologias diferentes. É um mundo plural. E nós não podemos escapar, nós estamos nele. E como lidar, como viver o evangelho no mundo plural. Mas também não é só plural. O outro desafio que nós temos, se hoje nós temos pessoas com ideologias totalmente diferentes, e aí deixa eu dar um outro exemplo. Às vezes no condomínio, quem mora talvez em apartamento, e se você fizer uma amizade ou conversar com pessoas do seu prédio, talvez você vai encontrar com pessoas que seguem deuses diferentes, religiões diferentes. O prédio onde eu morava até um ano atrás, de 9 apartamentos, apenas 2 apartamentos eram apartamentos de pessoas que se consideravam cristãos. Mas eu tinha ateus ali, eu tinha um Seixonoye ali, eu tinha um budista naquele prédio. O mundo plural. E quando nós precisamos entender que precisamos estar na sociedade. Mas não só pluralidade, mas também a privatização. Estamos num mundo que, de certa forma, também é privado. E privado em qual sentido? Temos várias ideologias, temos vários deuses, temos várias maneiras de pensar sobre qualquer assunto. Mas dentro dessa pluralidade, dentro desse pensamento, irmãos, cada um diz assim: eu tenho a minha verdade, Dalmo. Você tem a sua verdade. Por mais que exista uma pluralidade de pensamentos,
Existe uma privatização aonde eu estou dizendo, olha, você fica com o que você crê e eu fico com o que eu creio. Se você não crê no casamento hétero, não tem problema, eu creio. Se você crê num casamento homossexual, eu não creio. Se você crê no aborto, continua crendo no aborto. Mas deixa eu não crer no aborto. Então, existe uma privatização aonde cada um é dono da sua própria verdade, cada um, aquilo que pega de informações na internet, aquilo que pega de grupos que ele começa a escutar e que ele começa a ser influenciado, isso agora passa para ele o que é isso? É a minha verdade, é o que eu creio. E nós estamos vivendo dentro desse mundo de privatização, chamamos isso de relativismo, onde tudo é relativo. E como o jovem vive numa sociedade onde tudo é relativo, não existe verdade. Não existe mais a verdade absoluta. E se não existe verdade absoluta, ei, não vem pregar para mim sobre uma tal verdade, porque eu já tenho a minha verdade. Se a gente hoje entra na internet e a gente começa a sair só do nosso contexto cristão, a gente começa a ver jovens vivendo uma filosofia de vida totalmente avesso ao que a gente crê. É ou não é? Se a gente olha um pouquinho para fora, a gente vê pessoas com verdades totalmente avessas às nossas verdades. E hoje, a gente acaba sendo convencido por grupos pequenos. Se um grupo pequeno começa a se juntar e começa a dizer que verdade é o quê? Eu acredito que a Terra é plana. E se esse grupinho que começa agora a bater na tecla que a Terra é plana, todo aquele grupo aos poucos vai se convencendo que a Terra é plana. E isso é sobre qualquer filosofia, irmão, sobre qualquer dilema, sobre qualquer ideologia. Se grupos hoje estão apoiando qualquer coisa que seja, se é um grupo, eu quero participar desse grupo que vai defender essa causa. Existe um mundo privatizado, relativista e plural. Mas dentro também dessa sociedade que nós estamos inseridos numa sociedade secularizada, onde a secularização é um outro berço, é um outro ponto crucial da pós-modernidade. E a secularização é viver o quê? É viver como se não houvesse Deus. Para quem aqui é fã de filmes da Marvel, da DC, para quem aqui gosta de assistir séries, e eu gosto de assistir. Mas se você reparar que toda a mídia, tudo o que acontece, todo o roteiro que é construído, todo o roteiro é construído como se não houvesse Deus. Não existe Deus. Existe o homem. Existe o super-herói. Quem resolve os problemas nunca é Deus. A gente se resolve. E vivemos numa sociedade onde tudo que é pregado fora, tudo que é pregado no mundo, viva como se não houvesse Deus. Você está precisando de Deus? Que negócio é esse? Você é muito fraco. A força está em você, irmão. Nós não precisamos de alguém fora. A gente se basta. A gente só precisa curtir a vida. E dentro dessa cultura secularizada, pluralizada, dentro dessa cultura de relativismo, a gente encontra também a cultura hedonista. E a cultura hedonista, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, o lema é, literalmente, ter prazer é o que importa. O que me dá prazer é o que me faz viver. E quando a gente vive um dilema, quando a gente vive uma vida pautada pelos pontos do hedonismo, irmãos, e é tudo que está à nossa volta, está trazendo para mim e para você, tenha prazer. Tenha prazer.
curta a sua vida, aproveite a sua vida. E esse dilema hedonista é um dilema, irmãos, lá dos gregos da época de Paulo, com um discurso que, já que não tem vida após a morte, já que eu não preciso preocupar depois da morte, eu vou viver tudo que eu puder viver aqui hoje. E esse é o nosso dilemas, pressões internas, só que hoje, dentro desse mundo plural, dentro desse mundo relativista, a sociedade está bombardeando a nossa cabeça, as nossas informações, o TikTok, com tantos conteúdos que a gente está hoje alimentando de tanta coisa no Instagram, nas séries, e a gente agora está sendo alimentado, bombardeado de tantas coisas, e aí muitas vezes estamos se enfraquecendo na fé, porque nessa fraqueza, e a gente começa a olhar para dentro de nós, porque o mundo está dizendo, olha para dentro de você, e a gente olha para o nosso coração, e a gente começa a enxergar incerteza, dúvida, medo. E quando eu vou para o ambiente da igreja, quando eu começo a ouvir o pastor, quando eu sou encontrado por algum irmão em Cristo, aquele irmão me lembra da beleza do Evangelho, e aí eu começo, existe Jesus. Um homem chamado Dietrich Bonhoeffer, no livro Vida em Comunhão, ele vai falar da importância da comunhão, porque muitas vezes a fé que eu e você cremos, a palavra de Deus que está no meu coração, ela se enfraquece na caminhada da vida. A fé que eu e você habita em nós, essa fé ela está sendo enfraquecida pelos dilemas, pelas circunstâncias, pelas privações. E a necessidade da comunhão, irmãos. Precisamos estar em comunhão com a igreja local, precisamos estar em comunhão com a nossa liderança, precisamos estar em comunhão com irmãos maduros na fé, para que eles possam lembrar e realinhar o nosso coração no sentido da palavra que sai da boca dele para nossas vidas. É isso que Timóteo estava precisando nesse momento. Timóteo, a fé do coração dele estava se enfraquecendo com as circunstâncias, e Paulo está agora trazendo para esse homem palavra. Por quê, irmãos? Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé que sai da boca do meu irmão, ela é tão poderosa quando esse irmão professa a palavra de Deus para alimentar o meu coração, que já sou cristão. Ele fortalece a fé que está em mim. E é isso que Paulo está lembrando para Timóteo. E aí, irmãos, dentro dessa realidade que nós estamos vivendo, um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, ele vai dizer que tudo é consumível na sociedade de hoje, inclusive as relações que temos com nossos amigos, muitas vezes a nossa relação com a igreja local, a nossa relação com irmãos na fé, a nossa relação com o pastor, a nossa relação com as escrituras, a nossa relação com qualquer coisa está se tornando algo banal, superficial, e a gente está vivendo numa sociedade onde tudo em nossa volta não se aprofunda em nada. Jovens que não aprofundam na beleza de quem Jesus é. Então, diante desses desafios de Timóteo, e diante dos desafios dos jovens, de nós, nos dias de hoje, o que Paulo tem para dizer para mim e para você? Diante dos desafios, as perseguições, seja na faculdade, na escola, ou as crises do seu coração, o que Paulo tem para dizer para nós? E Paulo, ele vai dizer, irmãos, algo que é tão extraordinário. Ele vai dizer: lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Isso aqui é o momento onde Timóteo e Paulo estavam, o último encontro de Paulo com Timóteo. E nesse último encontro, Paulo está dizendo: ei, eu amo a sua vida. Existe profundidade nessa relação. Existe uma relação de um pastor para com o seu irmão em Cristo, uma relação de alegria, de companheirismo, de amizade, de um homem maduro na fé, experimentado em Jesus, e de um jovem, e Timóteo está ouvindo da sua referência,
Ei, esse homem me ama. E eu aqui quero trazer essa alusão da beleza da igreja, irmãos. A beleza da igreja, a beleza do pastor, a beleza da liderança para um jovem. E eu falo como pastor de jovens. E eu, como um pastor de jovem que sou, ao dizer para os meus jovens ali na igreja, que eu também sou jovem, em nome de Jesus. Mas a beleza do meu coração para dizer para aqueles jovens que estão ali caminhando comigo, é dizer: ei, como é bom estar na sua presença. Como é bom a gente poder ceiar junto. Como é bom a gente sair do culto, ir para um restaurante, comer algo. Mas como é bom a gente se encontrar na semana, para que a gente possa ter momentos, porque isso me traz alegria. A presença não é só mensagem do WhatsApp. Não é só uma relação superficial. Que a gente possa ver a importância da comunhão com irmãos, para que a nossa alegria seja completa. Ao ver, ao ser edificado por um irmão, ao ser confrontado por um outro irmão na nossa vida. E o confronto, a edificação. Isso acontece na companhia, na presença das pessoas. Que no mundo relativista, que no mundo plural, a gente enxergue a importância da igreja local e de homens maduros na fé, para nos apontar o caminho e dizer: nós somos importantes para o corpo de Jesus. Nós somos importantes para essa igreja. Nós somos importantes. Jesus está usando, levantando a igreja para mostrar que sim, eu faço parte de uma história que é muito maior do que só isso aqui. É uma história de eternidade. E Paulo continua dizendo: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Irmãos, Paulo agora está trazendo para Timóteo: ei, lembra da sua conversão, irmão. Lembra do dia que você foi salvo por Jesus. Lembra de quando iniciou a sua caminhada com Ele. Paulo está dizendo: olha, recordo-me da sua fé. Ei, Paulo está dizendo para Timóteo: ei, Timóteo, eu andei com você. Eu vi as suas obras. Eu vi o seu coração sendo transformado. Eu vi as suas lágrimas sendo derramadas em momentos tão difíceis, mas recorrendo a Deus. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, eu vi, como eu vi com os meus olhos, o seu coração apaixonado por Jesus. E eu estou dizendo: lembra disso, recorda desses momentos. Mas não só da sua fé, mas eu também quero te lembrar que existem outras pessoas que investiram em você. A sua avó Lóide, a sua mãe Eunice, eu estive com elas também, porque Paulo, na primeira viagem missionária a Listra, ele prega o evangelho, e essas duas mulheres, tanto a avó, tanto a mãe e filha, estavam já amando. Elas estavam já seguindo a lei de Moisés, elas estavam seguindo a lei judaica, elas estavam buscando fazer tudo o que era correto, seguindo a lei, buscando agradar a Deus, e o coração delas estava fresquinho, apenas esperando o Messias. E quando Paulo chega para elas e anuncia o evangelho, prega sobre o Messias, Lóide e Eunice estão ali se rendendo a Jesus de maneira tão natural, porque ela já estava aguardando o Messias. E aquelas mulheres estavam apaixonadas por Jesus, mulheres amando o Senhor de todo o coração, e essas mulheres que também estavam preparando Timóteo para esse momento, e Timóteo também estava se convertendo, ao ouvir a pregação de Paulo, na primeira viagem missionária em Listra. Timóteo se converte, e Paulo está dizendo: ei, eu estou recordando, eu lembro da sua avó, da sua mãe. Pessoas investiram na sua vida.
Pessoas chegaram antes da igreja para dizer para você a importância de uma verdade absoluta no mundo relativista. Numa sociedade plural, numa sociedade relativista, numa sociedade secularizada, existe um Deus, existe um Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. E essas palavras vieram ao meu coração e Ele me deu fé. Lembra do investimento. Talvez os seus pais, ou talvez os seus pais ainda não se converteram. Lembre das pessoas que têm gastado tempo para investir na sua vida. Lembre de pessoas, lembre da igreja, lembre de pessoas maduras, lembre de homens e mulheres que Deus colocou no seu caminho, para te apontar a verdade. Ei, não esqueça. Não esqueça da sua fé. Não esqueça da sua conversão. É o que Davi vai dizer: restitua-me a alegria da salvação. Porque quando a gente começa a perder a beleza do que foi feito por mim e por você, irmãos, a gente começa a não ter mais paixão pela vida de Jesus. E Paulo continua dizendo: por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo agora está trazendo aqui, olha, mantenha viva a chama do dom de Deus. Mantenha viva a chama do dom de Deus. Deus é Ele que nos salva. Deus que nos santifica. É Deus que nos transforma. É Deus que nos capacita. Mas dentro dessa soberania de Deus, existe a responsabilidade humana. E Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, o que depender de você, mantenha viva a chama. No mundo que você está vivendo hoje, ei, você que está aqui, e você está sendo bombardeado por tantos pensamentos, por onde você tem andado, mantenha viva a chama de Deus em você. Você que está aí, talvez, está aqui hoje na igreja, e você que na igreja tem vivido, está tudo bem, mas quando você está no mundo aí fora, quando você está relacionando com várias outras pessoas num ambiente que não tem a ver com a igreja, e que não tem ninguém da igreja ali perto de você, talvez o seu coração está dizendo o seguinte: eu quero essas coisas desse mundo. Deixa eu experimentar, deixa eu viver aquilo que esses colegas meus aqui no trabalho, ou na escola, ou na faculdade estão vivendo. Deixa eu viver essas coisas. Paulo está dizendo para nós: ei, mantenha a chama acesa. Mantenha a chama acesa, irmãos. E esse manter a chama acesa, manter viva a chama do dom de Deus. E que dom é esse? Irmãos, esse dom é o dom para poder cumprir o que Deus chamou a ele para cumprir. É o dom de pastorear os jovens, era o dom de gerir a igreja, de ter uma boa relação com as pessoas. É o dom de poder lidar com pessoas difíceis. Deus tinha dado o dom para Timóteo quando envia ele. É o dom de poder continuar permanecendo em Jesus, no ministério. É o dom para que ele se mantivesse vivo, essa chama, no aspecto de o ministério continuar sendo a prioridade do coração dele. Quando eu falo ministério, eu estou falando onde você estiver, não só na igreja local, o ministério de reconciliar o homem perdido com Deus. É de você entender que Deus te chamou para uma missão.
e trazendo aqui, imagina agora, pensa essa cena. Deus, Ele te chamou, e Ele te escolheu, e Ele te salvou. E esse Deus, Ele te salvou, e Ele agora está levantando a igreja para poder ser um instrumento para aperfeiçoar o seu ministério, para aperfeiçoar o dom que Deus te deu. E está lá em Efésios 4, versículo 11 em diante, a gente vê isso. A igreja tem esse compromisso comigo e com você, a igreja de Jesus, as pessoas, a comunidade de fé, os pastores, tudo que Deus está fazendo, e o papel da igreja é aperfeiçoar o meu dom, aperfeiçoar aquilo que Deus me deu, para que o ministério seja cumprido. E o propósito que Paulo está dizendo na carta ali aos Efésios, é para que eu e você cheguemos à maturidade da fé, ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. Então você jovem, esse é o projeto de Deus para a sua vida, se parecer com Jesus, pleno conhecimento dele, ter maturidade, para que no mundo plural, para que no mundo secularizado, Jesus esteja tão maravilhoso, tão misericórdia, cheio em você. É isso que Paulo está dizendo, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E se eu estou aqui no início da caminhada cristã, Deus me salvou e agora Deus está me enviando. E Paulo está dizendo, pela imposição das minhas mãos, mantenha a chama viva. Mantenha essa chama viva pela imposição das minhas mãos. Ei, Timóteo, o Senhor me levantou para impor as mãos sobre você, e eu vi com os meus olhos a sua vida, a sua conversão ali, sendo desenvolvida dia após dia. E nessa caminhada, irmãos, à medida que vamos crescendo em Jesus, os desafios aumentam, as perseguições aumentam, as lutas aumentam. As tentações aumentam. Temos a internet, temos um celular que agora a gente pode curtir a vida, assistindo um tanto de filme pornográfico. E a gente pode entrar de cabeça no mundo da masturbação, e a gente vai ficar ali na escravidão daquele negócio. Ou a gente pode ficar preso no sentido emocional de querer sempre estar namorando com alguém, eu preciso estar com alguém, eu preciso de namorar, eu preciso de ter uma pessoa para me beijar, porque não ainda enxergou a beleza da solitude também em Deus. E solitude é hábito de também aprender a ficar sozinho em Deus. É diferente de solidão. E Deus está me chamando e chamando você. E Deus, quando Ele nos salvou, Ele está dizendo, ei, sabe o que eu quero fazer de você, Tiago? Que você se pareça com meu filho Jesus. Esse é o meu projeto. E eu estou levantando a igreja, eu estou levantando pessoas maduras que vai te ajudar. Eu estou levantando pessoas que já me conhecem há muitos anos. Eu estou levantando pessoas que já andam comigo muitos anos e experimentaram da minha vida para te ajudar. E agora, Paulo está lembrando Timóteo, dizendo para ele, ei, Deus não te deu espírito de covardia. Irmãos, espírito de covardia, essa palavra grega aqui empregada, essa palavra que ela vai dizer, tem a ver com timidez, mas uma timidez num aspecto negativo. Denota um medo covarde e vergonhoso, causado por um caráter fraco e egoísta. É alguém que está, literalmente, diante dos desafios da vida, está se enfraquecendo, está querendo viver somente para si,
e alguém que está olhando para os desafios que Deus o chamou para avançar, eu tenho medo. É uma timidez no aspecto de covardia que eu não estou disposto a isso. Essa missão que Deus está me dando para que eu possa crescer no ministério, eu não vou dar conta. Timidez. Um medo covarde e vergonhoso. Mas o interessante é que ele está dizendo, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E quando Paulo está dizendo aqui sobre poder, irmãos, quem está dando poder aqui é o próprio Deus. Deus está dizendo para Timóteo, Timóteo, eu te chamei, eu te salvei, mas eu também quero te aperfeiçoar. E eu também quero te dar poder. Mas poder para quê? Eu estou te dando poder. E é a habilidade de fazer e dizer coisas que mudam as situações. De dar direções a outros que têm o desejo de seguir a Jesus. Poder de falar com sabedoria de forma convincente às pessoas e promover a cura e a esperança onde mais se faz necessário. É um poder que Deus está nos dando para que a gente possa ter domínio próprio. Poder para que a gente possa, irmãos, permanecer firmes naquilo que Deus nos chamou para cumprir. Poder, e esse poder é uma capacitação divina, que não tem a ver com nada humano, mas é um poder que vem do alto para te fortalecer quando você diz eu não consigo. E é quando você olha para essas palavras, quando você escuta o próprio Deus, o Senhor, dizendo para mim e para você, ei, eu quero te dar poder. Mas eu quero te dar poder para que você possa servir as outras pessoas. Eu quero te dar poder no aspecto de você ser ousado na pregação do Evangelho. Eu quero te dar poder para que você possa cumprir o que eu te chamei para cumprir. Mas principalmente eu quero te dar poder no propósito de você se parecer com meu filho. Na sua força você não consegue. Mas ele também fala de poder, mas ele também fala de amor. Porque o poder não pode estar separado do amor. O poder sem o amor é um poder corrupto. Quando a gente enxerga que a gente tem poder, mas sem o amor, isso passa a ser algo corrompido no nosso coração e a gente começa a se achar orgulhoso, a gente começa a se achar soberbo e a gente começa a se achar com habilidades para fazer as coisas sem precisar de Deus ou sem o amor para fazer aquilo. Deus quer nos dar poder, mas também amor. E esse amor é um amor centrado em agradar a Deus e buscar o bem-estar dos outros. É um amor que a gente agora está olhando para Jesus. É aquele amor aonde, na carta aos Hebreus, o autor está dizendo, deixemos de lado o embaraço, o pecado que busca nos rodear, corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É quando nós estamos aqui nessa noite cantando, e eu falo porque que louvor maravilhoso, Senhor, formoso és. Poder cantar para Ele, exaltar a Ele, entender que tudo que estamos fazendo é para agradar o Senhor, é para glorificar a Ele. E quando esse amor está latente no nosso coração, e o poder de Deus que nos capacita, e a gente começa a entender que a vida está totalmente conectado com a ideia de olhar para Jesus. Paulo está dizendo, ei Timóteo, é o Senhor que te capacita, é o Senhor que te dá poder, é o Senhor que aperfeiçoa você em meio às suas fraquezas. Então não olhe para dentro do seu coração, porque você vai enxergar medo. Não olhe para dentro das suas limitações, não olhe para a sua insegurança. Tire os olhos de dentro de você nesse aspecto e olhe para aquele que te capacita,
mas que também te dá poder, e te dar esse amor, mas não apenas poder e amor. Ele também está falando de equilíbrio. E esse equilíbrio refere-se a uma mente disciplinada, autocontrole, com as prioridades ajustadas. É o oposto do medo e da covardia, que causam desordem e confusão. Deus, então, está trazendo, e o desejo desse coração de Deus é nos trazer o equilíbrio. Dentro do mundo que estamos vivendo. Até onde eu posso me relacionar com o não cristão? Até onde eu posso ficar assistindo a séries? Até onde eu posso poder ter esse aplicativo ou não? Até onde eu posso uma mente disciplinada? O Senhor está querendo nos trazer equilíbrio, irmãos. Equilíbrio, autocontrole. Num mundo totalmente desorganizado, desestruturado, o Senhor quer nos trazer estabilidade, propósito. Poder, amor e equilíbrio. Que eu e você, irmãos, possamos ser encorajados pelo próprio Deus. Que você possa olhar para o seu coração nessa noite. E que eu queria que você fizesse o exercício de olhar para dentro de você e buscar enxergar aquilo que... Como que está a minha vida com Deus? Será que eu tenho, na sociedade em que eu estou inserido, até que ponto a sociedade em que eu vivo está me influenciando? Na faculdade, ou na escola, ou até que ponto o meu celular está sendo uma influência gigante de trazer valores tão contrários às Escrituras? A performance de olhar para um outro jovem e ver que o outro jovem está tendo sucesso de seguidores, ou na faculdade, ou sucesso porque a gente começa a enxergar para as outras pessoas e se comparar. Mas até que ponto você tem se cobrado? Até que ponto você olha para você e você só enxerga ansiedade? E você olha e você reconhece: eu não consigo, eu não dou conta. Eu estou na igreja, mas eu não estou conseguindo me manter fiel a Jesus. Eu estou na igreja, mas eu estou vivendo um namoro promíscuo, porque eu estou tendo relação sexual com a minha namorada desenfreadamente, ou vice-versa. Eu estou na igreja, mas eu estou vivendo, e eu olho para a minha vida e eu estou escravo da pornografia. Eu olho para o meu mundo e as amizades com quem eu converso, eu não consigo falar de Jesus, eu me sinto incapaz. Eu estou numa sociedade onde eu estou amando demais as coisas desse mundo, mas eu sou crente. Eu estou numa sociedade, eu estou no mundo, mas eu só quero curtir a vida. Eu só quero ser alguém que vai curtir os prazeres que eu já tenho. Até que ponto você tem se esquecido da fé não fingida que você tinha antes? Até que ponto que automático que talvez você tenha entrado, automático da vida,
que você está apenas vivendo um cristianismo tão raso, onde a vida de oração perdeu sentido para você. Querer se envolver na missão de Deus, de pregar o Evangelho, de discipular pessoas. Não é isso que eu quero. Eu quero curtir a minha vida. Paulo está dizendo para mim e para você: ei, lembre da sua fé não fingida. Mantenha viva a chama do dom de Deus que Ele colocou em você. Volte às Escrituras, volte à vida de oração, volte à comunhão dos irmãos, volte a procurar o pastor e abrir o coração e pedir ajuda. Volte para o lugar de querer ser discipulado, volte para o lugar de ter homens e mulheres maduros que vão me ajudar a ser cristão. E que a gente possa se arrepender dos nossos pecados, irmãos. E que a gente possa dizer: Deus, eu reconheço, Senhor. E eu não quero ter mais espírito de covardia, de medo, de vergonha. Pelo contrário, eu quero o seu amor, eu quero o seu poder que se aperfeiçoa na minha fraqueza, eu quero o seu equilíbrio sobre o meu coração, eu quero ter o equilíbrio das responsabilidades da vida, e que eu possa abraçar as responsabilidades, a missão que o Senhor me deu de se parecer com Jesus, que eu volte para esse foco, e que eu não perca de vista a beleza do Evangelho.